Boa noite a todos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ô, Jane, estamos te ouvindo. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza? Tentando problemas de saúde e ontem voltou a ser internado no Rio de Janeiro. Solos de violino no corredor do hospital em homenagem aos maiores nomes. Vamos checando aqui quem está aqui, dos conselheiros, né? Mauro, José Luiz, No Rio de Janeiro, com o quadro de edema generalizado. Jânio, Dia 2 de novembro. Letícia, Valquíria. Boa noite, boa noite. Boa noite. Patrick, boa noite. Boa noite a todos. É que nós estamos já, por causa dessa chuva, engraçado, sempre nas nossas reuniões tem uma chuva forte, né? E por causa da chuva nós já estamos
as pessoas vão entrando e nós estamos ainda já dentro daquela tolerância de aguardo, né? De formar o nosso quórum, né? Aqui no meu indicativo de horário está 19h41, né? Faltam 15 minutos para encerrar, aproximadamente 15 minutos para encerrar a tolerância, né? Para a gente aguardar mais um pouquinho, porque a Marlene, né? A Mariane estão para entrar, que elas estão avisando no chat, estão para entrar, e o José Frutuoso também. Aqui eu gostaria já de adiantar, para a gente já ganhar tempo, naquela consulta que foi feita no grupo dos conselheiros, a opção vitoriosa, né, por pouca margem, mas foi a que prevaleceu, foi a gente efetuar a leitura do regimento interno e, após a leitura, a gente considerá-lo aprovado, né? Então, essa foi a metodologia que a maioria aprovou, indicou, né? Indicou que iria preferir desta forma. Então, nós vamos adotar desta maneira, a maioria vence. Oi, Lourdes, estou vendo que você está logado aqui. Seja bem-vinda, bom você estar aqui conosco. Roberta é a nossa suplente, né, da Secretaria do Verde, é isso mesmo, né, Roberta? Olá, isso mesmo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Bom, ainda tentando a gente ganhar um pouquinho de tempo enquanto a gente aguarda, dos conselheiros que estão aqui já aguardando começar, vocês conseguiram receber as atas, tiveram condições de dar uma lida, no regimento interno em si, né, a gente vai proceder a leitura, então eu não preciso perguntar se vocês leram, porque vai ser necessário ler. Agora, seria interessante saber se vocês, qual o posicionamento que vocês poderiam ter sobre o recebimento das duas atas que estão pendentes. Aqui eu estou vendo que o Arlen entrou. Seja bem-vindo, Arlen, aqui à nossa reunião. Obrigado. Boa noite. A gente tem um procedimento de dar uma tolerância de alguns minutos para iniciar. Faltam 15 minutos para a gente iniciar regimentalmente aqui, tá? A gente está batendo um papo por enquanto. Perfeito. Beleza. Prazer, pessoal. Eu acredito que o Jânio já tenha falado alguma coisa de mim, né? Vamos aproveitar, Arlen. Você tem a palavra aí. A gente tem um padrão de oferecer 3 minutos para a pessoa que se manifesta, né? Então, você aqui se apresenta, que você é ali do céu, né? E nós fizemos aquela atividade. A palavra é sua aí, enquanto a gente aguarda. Legal. Então, como não sei se o Jânio chegou a falar a respeito de mim, a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana lá no Céu Caminho do Mar. Eu faço parte do projeto Bolsa Trabalho. A gente está fazendo um trabalho de recuperação de algumas áreas, né, dentro do céu, principalmente resgatando a horta, que quando fez o céu, ela funcionou durante uns 2 anos, depois abandonaram, e também revitalizando um espaço do parque, né, do céu, do bosque, que é uma área muito promissora, uma área que dá para usar bastante a questão da educação ambiental. E a gente está fazendo um trabalho lá de jardinagem, né? E dentro do que a gente
conseguiu, porque o tempo vai ser curto, vamos ficar até o final do ano, agora no final de dezembro, mas a gente está conseguindo desenvolver bem. Me apresentar um pouco para vocês, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, eu formei pela Estácio e tenho outras formações também, processos gerenciais, sou técnico meio ambiente também. E trabalhei também como piloto agrícola de drone, sou piloto agrícola de drone, só que não me identifiquei muito com a profissão. E também minha família, né, meus pais, eles são lavradores. Então, eu nasci na roça, né? Eu fui criado na roça. Então, desde de pequeno que eu tenho esse vínculo dentro da agricultura, principalmente agricultura sustentável, né? Porque onde meus pais moram é um local bem preservado, então a gente conserva o local, né? E usa a terra dentro do que ela pode nos oferecer, sem degradá-la, né? E a partir disso, eu me identifiquei com essa área e atualmente estou liderando uma equipe lá dentro do Céu Caminho do Mar, e está sendo bem gratificante para mim desenvolver esse trabalho. E já fizemos uma revolução bem legal lá. Eu não sei se vocês têm condições de estar passando por lá qualquer dia desse, mas fique à vontade, tá? Para poder ir lá e conhecer o nosso trabalho. O Jane já esteve lá. Cada dia que passa, a gente vai fazendo uma coisinha diferente e as coisas vão melhorando, tá bom? E é isso aí, fica à vontade aí. Beleza, obrigado, Arlen. Eu estou vendo aqui o Armando Barbosa. Está conosco também, Armando? Sim. Gostaria de se apresentar aqui para nós. Nós abrimos a palavra para você aí nesses minutos que estamos aguardando. 3 minutinhos aí para a sua apresentação. Eu sou o Armando, eu sou do Instituto Clélia Angelon, que cuida do meio ambiente, direitos animais e direitos humanos. E eu fui convidado pela Letícia para participar da live, ver o que eu posso estar ajudando dentro da região do Jabaquara sobre esse assunto de meio ambiente. Beleza, Armando. Seja bem-vindo às nossas atividades aí, para você tomar conhecimento aqui do CADES, né? E estamos juntos aí, tá bom? Sim, eu não sei se vocês conhecem a horta ali do Jardim Lourdes. Já chegaram a conhecer e lá visitar? Fala para nós um pouco dela, Armando. Então, lá eu comecei dando um suporte lá, para eles começarem a horta, tá dentro de um espaço que era do Jardim Botânico, só que como é uma área morta, eles cederam um pedaço que era da USP, que toma conta, e eles começaram a fazer uma horta ali pequena. Hoje a horta está bem grande, está bem bonita. Quem quiser conhecer ela está ali de frente ao ponto final do ônibus do Jardim Lourdes. E qual é a ONG ou a organização que está tomando conta lá? Passos da Ilha. Tá. É que o nosso conselheiro Luciano costuma... ele mesmo. Tá junto lá, né? Ele mesmo. Sim, okay. Ele faz parte da associação. Ok, bacana. Agora, a do Varney, eu não conhecia ainda. Se ele puder passar o endereço depois... É no Céu Caminho do Mar, Armando. O Arlen, ele tá reativando lá as atividades ambientais dentro do Céu. Está fazendo um serviço muito bacana que nós vamos narrar num dos pontos de pauta sobre o que nós observamos lá, né? E ele está revitalizando lá aquela parte lá, daquela área verde que tem lá dentro do Céu, está reativando a horta através da estufa, né? Está fazendo um serviço bem bacana lá. E ali pertinho, né? Mas quanto mais, melhor. Sim,
Você falou que está com poucos voluntários, é isso? Lá na horta? O Arlen, ele tá fala um pouco, Arlen. Qual é a sua mão de obra lá? Explica para as pessoas como é que funciona. Não tá sem som, viu, Arlen? Opa, tá me ouvindo agora? Sim. Ah, legal. Então, lá, esse projeto, ele é a Fundação Porta Aberta que gerencia, né? Que administra o projeto. E ele é um projeto em parceria com o governo, na verdade, com essa prefeitura de São Paulo. É um projeto que dá a pessoas vulneráveis, pessoas que moram até mesmo em albergue, ou até mesmo pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica, as pessoas, muitos não conseguem mais entrar no mercado de trabalho, por a idade, ou até mesmo por alguma complicação, tipo depressão, alguma coisa assim. E a fundação, dentro da parte do Céu Caminho do Mar, ela administra 2 turmas, né, pela manhã e uma tarde, que fica na frente, uma turma fica na frente da limpeza, e a outra turma fica responsável pela parte de jardinagem e cultivo de hortas. E aí a fundação, ela está dando um treinamento, né, para essas pessoas, e até o final de dezembro, na verdade agora no começo de dezembro, no dia 13, a gente vai entregar o certificado para essas pessoas que participaram. Então, é aquela, né? Eles estão aprendendo e, ao mesmo tempo, eles nos ajudam a fazer algumas atividades dentro do céu. É claro que tem uns que participam mais, tem outros que não participam, né? Porque tem suas limitações, né? Porque muitos, às vezes, não têm uma base até psicológica, né, para poder estar indo sempre. Eles às vezes não conseguem dormir direito no albergue e às vezes muitos não vão, né, tem bastante falta, apesar que a nossa turma lá tem bastante presença. Aí com essas pessoas a gente está conseguindo desenvolver o projeto, entendeu? Bacana, Você conhece o projeto SAF? Não. Nunca ouviu falar do que é o projeto SAF? Não. Então, o projeto SAF, ele é um projeto igual ao seu, só que o que acontece? Você planta e você vende, que nem esses comércios que tem em volta do bairro, sabe? Você oferece verdura, o que você planta aí na sua horta, você oferece. Vamos supor, você vende 50%, do que você plantou e 50% você arrecada dinheiro para sua instituição, porque também senão você não consegue manter só com a ajuda da prefeitura, porque o custo é alto. Então depois dá uma olhada nesse projeto, eu tenho esse projeto, é o projeto SAF, ele se chama, onde você está plantando, então, você planta, vai colher, você vai oferecer para esses comércios pequenos que tem em volta aí mercearias, o seu produto. Isso daí tudo é arrecadação para você continuar o seu trabalho, né? Seus cursos. É muito interessante isso, a SAF. Legal. Obrigado, pessoal. Conheço o projeto da Arca. Não sei se vocês conhecem. Fica ali mesmo na área Secretaria da Fazenda, né? Assim, eu conheço porque já me indicaram e eu pesquisei, dei uma pesquisada e pude entender mais ou menos como funciona. Não sei se vocês conhecem. Beleza, pessoal, vamos aguardar um pouquinho, porque nós temos alguns pontos de pauta e a gente pode retomar esse assunto, né, de falar um pouquinho com mais detalhes das coisas, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Gostaria de cumprimentar aqui a Andréia, que já tinha entrado. Andréia Calipau, a Marlene também entrou e a Mariane também entrou. Então, bem-vindos a todos aí. Nós já estamos no quórum. Agora sim. Boa noite. Boa noite, André.
O José, daqui a pouquinho a Mariane e a Marlene podem falar um boa noite, se quiserem. Deixa eu só dar um informe, que o José Frutuoso, a chuva pegou ele no meio do caminho, ele vai participar, mas vai entrar daqui a pouco. E o Shindy está numa atividade lá no Sesc, no Sesc Jabaquara, está tendo um evento lá em cima sobre meio ambiente, ele está participando e ele falou que está meio difícil, que as atividades estão no meio lá e ele não terá muita possibilidade de entrar hoje na nossa reunião. Igualmente, o Marcos Manuel, né? Ele já avisou pelo chat, pelo nosso WhatsApp, nosso grupo, que ele teve um compromisso que surgiu inadiável e ele não vai poder participar da nossa reunião. Então, praticamente, a gente só está aguardando o José Frutuoso, né, o subprefeito. Ele, né, a atividade dele é sempre reuniões constantes, né? Avisou para mim pelo José Frutuoso que ele está também numa reunião de trabalho lá, na parte que ele sempre se reúne, e não está disponível para o início da nossa reunião, tentará entrar no decorrer, mas também sem saber se ele terá condições de participar hoje da nossa reunião. Então, esses são os informes das pessoas que que indicaram para mim a falta, né? Aqui eu não estou vendo nenhum dos nossos suplentes logado, então nós não temos, já está se aproximando o limite da tolerância, né? Então a gente não vai colocar o nosso suplente na posição. Está passando um avião aqui, não sei se vocês estão ouvindo. A gente não vai colocar o suplente como titular nesta reunião, porque eu não estou vendo nenhum deles aqui, também não tiveram condições de entrar até o momento. Então, José Frutuoso acabou de entrar, é isso? Bom, boa noite, Marlene, boa noite, Mariane, gostaria de dar uma boa noite aí, falta alguns minutos para a gente começar oficialmente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marlene. José, que entrou aqui no chat, que deu a indicação que entrou na reunião, é o José Frutuoso? Se você estiver falando, seu microfone está fechado, viu? Mariane também está com o microfone fechado, não sei se você falou alguma coisa. Bom, pessoal, ultrapassamos os minutos de tolerância, de aguardo dos participantes. Nós estamos no quórum para iniciar a nossa reunião. A estrutura desta reunião, ela tem uma primeira parte, que ela envolve um procedimento um tanto quanto burocrático, que eu vou passar para vocês a nossa pauta, que é a seguinte: aprovação do regimento interno, através da leitura do regimento interno, eleição do coordenador adjunto, e o tema outros, ele está subdividido em dois tópicos. Fazer uma narrativa, uma complementação do que foi falado sobre a virada sustentável que houve no Céu Caminho do Mar, e, por último, as atas pendentes, que estão pendentes para votação, entraremos nesse tópico da aprovação das atas enviadas. Então, esse primeiro tópico aqui, o primeiro ponto de pauta,
nós estamos como o Mauro no nosso chat comentou, na verdade, nós já aprovamos o nosso regimento interno. Na última reunião, que nós votamos os artigos que tinham alguma pendência, alguma divergência entre dois tipos de textos, né? Nós já escolhemos e já foi lavrado um regimento interno. Então, já aprovamos. Esse é um rito burocrático de aprovação do nosso regimento interno, que vai ser efetuado a leitura, acho que por mim, pelo primeiro secretário, vai fazer a leitura do regimento interno, para que vocês tomem ciência oficialmente, e estará dado como aprovado após a leitura desse regimento interno. Então, eu vou começar, tá bom? Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz do Jabaquara, denominado CADES-JA, regimento interno. Jânio, Oi. Antes de começar, eu tinha imaginado, e você me fala se é por aí ou se não tem nada a ver, e você vai fazer a leitura, aí, por exemplo, artigo 1, você faz a leitura, daí a gente vê se tem uma proposta para ele ou não, aí você dá como validado, se não tiver nenhuma proposta, senão a gente já determina se a gente muda, se não muda, conforme a redação que foi sugerida. Aí passa-se para o artigo 2, aí passa-se para o 3, para o 4, para o 5, foi isso que eu entendi que ia acontecer, não uma leitura batida de tudo, entendeu? O que eu dei o informe anterior é que esse momento que você passou aí do seu entendimento foi na reunião anterior, onde nós discutimos as pendências, aqueles artigos que estavam entre escolher um, ou escolher de um jeito, ou escolher de outro, nós escolhemos, e ele foi compilado conforme a decisão da última reunião. Mas então, é viável fazer dessa forma, ler-se um artigo... Então, não é viável porque nós já passamos por essa etapa, nós já aprovamos o regimento interno. É apenas um rito, um rito burocrático de leitura do regimento. Por isso que, para quem não faz parte do nosso grupo de chat, do nosso grupo de WhatsApp, foi feito um questionamento. Ou a gente lê conforme o rito mais rígido da coisa, a gente lê todo o regimento interno para que ele seja considerado aprovado, ou a gente manifesta que tomou ciência do regimento interno e ele se dará por aclamação. A gente vai precisar ler, mas o entendimento da maioria dos conselheiros é que a gente deveria ler aqui na reunião. Mas é uma leitura batida, é o regimento interno que saiu na última reunião, só para fazer o rito de aprovação, Marlene. Tá bom. Alguém gostaria de... porque, assim, o plenário que decide. Eu já estou considerando que o plenário decidiu pelas consultas feitas anteriormente. Mas porque a maioria indicou que nós deveríamos ler. Então, eu acho que convém a gente proceder conforme a maioria disse, né, que deveria ser feito. Apesar de ser um rito um pouquinho demorado para a gente ler alguns minutos aqui, mas acho que passando por isso a gente considera ele aprovado, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Acabei saindo aqui aqui. O Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz do Jabaquara, doravante designado simplesmente CADES-JA, que compreende o distrito de Jabaquara no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei número 14.887, de 15 de janeiro de 2009, no seu artigo 55 do capítulo 5, seção 4, e da portaria 16 da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, do dia 21/4 de 2021, após aprovação na reunião ordinária
de 16/11, resolve. Artigo 1. Da missão do Conselho. Artigo 1. O objetivo do CADES regional é engajar a população por meio de seus representantes na discussão e formulação de propostas socioambientais junto das subprefeituras e possui as seguintes atribuições. 1. Colaborar na formulação da política municipal de proteção ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável e cultura de paz, por meio de recomendações e proposições de planos, programas e projetos ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, às subprefeituras, à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, à Secretaria Municipal de Participação e Parceria, à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação e demais órgãos interessados. Número 2. Apoiar implementação no âmbito de cada subprefeitura da Agenda 21 local e do programa A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública. 3. Apoiar a implementação do Plano Diretor Estratégico e dos Planos Diretores Regionais em questões relacionadas à proteção do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável e de cultura de paz. Número 4. Fomentar a cultura e os ideais de sustentabilidade, apoiando ações públicas ou privadas de conservação do meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável e cultura de paz. Promover a participação social. Número 5. Promover a participação social em todas as atividades da subprefeitura relacionadas à proteção do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável e cultura de paz. Receber propostas, denúncias, número 6. Receber propostas, denúncias e críticas relacionadas à proteção do meio ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável e cultura de paz, encaminhadas por qualquer pessoa ou organização, responsabilizando-se pelos encaminhamentos e esclarecimentos necessários. Número 7. Promover ações conjuntas com outros conselhos que atuem na região das subprefeituras correspondentes. Parágrafo único. O Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz deve manter a prática de adoção das agendas do desenvolvimento sustentável estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. Artigo 2. O CADES já terá a seguinte estrutura de funcionamento. 1. Presidência. 2. Secretaria Executiva. 3. Plenário. 4. Grupos de trabalho. Artigo 3. Compete ao presidente representar o CADES. Número 2. Dar posse e exercício aos conselheiros. Número 3. Convocar e presidir as reuniões do plenário. Número 4. Exercer o voto de qualidade. Número 5. Tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação do plenário na reunião imediatamente seguinte. Número 6. Resolver os casos omissos do regimento interno. Número 7. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Parágrafo único. O presidente do CADES já poderá delegar servidor público como representante quando da impossibilidade de comparecimento nas reuniões. Artigo número 4. Compete à Secretaria Executiva. 1. Agendar e preparar as reuniões do plenário e dos grupos de trabalho. 2. Adotar as medidas necessárias ao funcionamento do CADES regional e ao atendimento de sua deliberação, sugestões e propostas. Número 3. Redigir as atas das reuniões e publicando-as. Número 4. Promover, a partir das deliberações do plenário, a articulação com os órgãos do poder público, entidades privadas, os CIFs, ONGs e outros segmentos. Número 5. Acompanhar e manter atualizado o banco de dados
da legislação e demais publicações de interesse do Conselho. Fornecer subsídios, número 6, fornecer subsídios para que o Conselho possa contribuir para a elaboração legislativa de atos relacionados à sua área de atuação. Número 7, organizar e manter sistemas de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas pelo plenário e pelos grupos de trabalho. Número 8, dar suporte ao trabalho dos grupos de trabalho, ao suporte dos grupos de trabalho. Número 9, receber e dar o devido encaminhamento às proposições enviadas pelos grupos de trabalho. Parágrafo 1º. A Secretaria Executiva do CADJA será composta pelo coordenador, coordenador adjunto, primeiro secretário e será conduzida pelo coordenador em parceria com o coordenador adjunto. Parágrafo 2º. O coordenador deverá ser um servidor público indicado pelo presidente do CADJA e o coordenador adjunto será escolhido pelos membros do Conselho, da sociedade civil e poder público, para representá-lo externamente como interlocutores legítimos perante o poder público e as comunidades locais, mediante deliberação previamente acordada em reunião do Conselho. Parágrafo 3º. O coordenador deverá desempenhar as funções que somente podem ser articuladas pelo servidor público no interior da administração pública. E o coordenador adjunto deverá preferencialmente exercer as funções pertinentes às articulações junto à sociedade civil. Artigo 5. A Secretaria Executiva tem suas atribuições assim definidas. 1. Coordenador e coordenador adjunto. Fornecer suporte administrativo e assessoramento à presidência e ao plenário. Preparar a pauta das sessões plenárias e encaminhá-las aos conselheiros com antecedência de 5 dias úteis, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre os processos e matérias inclusos na pauta. C. Encaminhar à apreciação do plenário, por meio da presidência, a inserção de assuntos urgentes, não inclusos na pauta. D. Solicitar pareceres técnicos sobre matérias em pauta, quando requerido pelo plenário. E. Organizar espaços físicos e materiais para as reuniões plenárias do Conselho. F. Preparar e assinar, juntamente com o presidente, resoluções, moções e outros documentos e expedientes administrativos do Conselho. G. Encaminhar e ou fazer publicar as resoluções do plenário do Conselho. H. Manter organizados e controlar os arquivos de toda a documentação do Conselho. I. Assessorar o presidente na resolução de questões relativas à administração e ao funcionamento do Conselho. J. Exercer outras atividades correlatas às suas competências que lhe forem determinadas pelo presidente do Conselho. K. Coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do plenário, assim como as apresentações públicas. L. Estabelecer o relacionamento com as unidades da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e outros órgãos. M. Anunciar a ordem do dia e submeter à votação a matéria nela contida, intervindo para manter a ordem dos trabalhos ou suspendendo-o sempre que necessário. N. Proclamar o resultado das votações. O. Justificar a ausência do conselheiro às sessões plenárias e às reuniões de grupo de trabalho. Número 2. Primeiro secretário. A. Secretariar as sessões plenárias e redigir as atas e demais expedientes. B. Fornecer suporte administrativo e assessoramento à presidência e ao plenário. C. Preparar a pauta das reuniões plenárias juntamente com a coordenação e encaminhá-las aos conselheiros com antecedência de 5 dias úteis, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre os processos e matérias inclusos na pauta, se houver. D. Encaminhar a apreciação do plenário
por meio da presidência ou da coordenação, a inserção de assuntos urgentes não inclusos na pauta. Colher a assinatura dos conselheiros na lista de presença das reuniões plenárias, mantendo atualizada e controle de frequência. Inscrever as pessoas presentes nas reuniões plenárias que quiserem manifestar sua opinião sobre determinado assunto de pauta. Preparar e assinar, juntamente com o presidente ou coordenação, resoluções, moções e outros documentos de expedientes administrativos do Conselho. Encaminhar ou fazer publicar as resoluções do plenário. Letra I. Elaborar relatórios das atividades do Conselho, submetendo-os à apreciação e aprovação do plenário. J. Manter organizados e controlar os arquivos de toda a documentação do Conselho, junto à coordenação. K. Exercer outras atividades correlatas às suas competências que lhe forem determinadas pelo presidente ou coordenação do Conselho. L. Digitar e expedir a correspondência a ser assinada pelo presidente do Conselho. Artigo 6. Compete ao plenário. 1. Aprovar o seu regimento interno em até 60 dias corridos após a publicação da portaria de designação dos membros do Conselho. 2. Discutir e votar todas as matérias submetidas ao Conselho. 3. Discutir e votar sobre propostas apresentadas por qualquer de seus membros. 4. Dar apoio ao presidente e aos coordenadores no cumprimento de suas respectivas atribuições. 5. Propor e deliberar sobre a criação dos grupos de trabalho. 6. Propor resoluções e indicar a expedição de requerimentos, indicações, moções e recomendações. 7. Manifestar-se sobre as matérias de sua competência legal, regulamentar e regimental. Artigo 7. Perderá o mandato o conselheiro que, 1. Cometer falta grave no exercício de sua função, assim compreendida: a obtenção de vantagem para si ou para outrem, utilizando do conselheiro da função que ocupe, fraude ou má-fé. B. Ferir o decoro com ofensas físicas e morais aos conselheiros e público presente nas reuniões do Conselho. C. Prática de atos que firam a discrição pessoal, o respeito e a dignidade, tornando impossível a convivência do conselheiro com seus pares ou com o público em geral. D. Lesões à honra e à sua boa fama de terceiros, quando no exercício de membro do Conselho do CADES. E. Convocar reuniões ou praticar outros atos em nome do Conselho sem o conhecimento e autorização do presidente ou comissão executiva do CADES. Número 2. For comprovada sua candidatura a mais de um CADES no mesmo pleito. 3. Passar a ocupar cargo em comissão no Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. 3. Sofrer condenação criminal ou sentença transitada em julgado que implique restrição à liberdade de locomoção. 4. Utilizar-se indevidamente do crachá ou do mandato para praticar atos abusivos ou ilegais. Existirá vagância na função de conselheiro por a. Falecimento. B. Perda do mandato. C. Renúncia. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o suplente, pela ordem de votação, assumirá a vaga, sendo que o pedido de renúncia será encaminhado pelo próprio conselheiro ao CADES, que fará constar em ata na reunião e se empossará o suplente pela ordem de votação da eleição, como novo conselheiro titular. A publicação no Diário Oficial e dos trâmites burocráticos da renúncia e posse dos conselheiros serão realizadas pelo coordenador. Artigo 8. Os grupos de trabalho serão criados por deliberação do plenário e têm as seguintes atribuições. 1. Escolher seu coordenador.
2. Estabelecer as regras do seu funcionamento. 3. Fazer seu calendário de reuniões. 4. Estipular objetivos, prazos e metas de seus trabalhos. 5. Elaborar estudos e apresentar recomendações para subsidiar deliberações do Conselho. 6. Apresentar o resultado dos trabalhos ao plenário. Artigo 9. O conselheiro ou conselheira, representante da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente no CADES, deve promover a articulação das políticas relacionadas à secretaria que representa com os temas desenvolvidos durante as reuniões do Conselho, tendo como atribuições: 1. Prestar esclarecimentos técnicos quando possível. 2. Encaminhar as demandas pertinentes à Secretaria do Verde, em conjunto com a Secretaria Executiva do Conselho. 3. Encaminhar, no prazo máximo de 3 dias úteis após a reunião, a ficha de acompanhamento de reuniões para a Divisão de Planejamento e Apoio DCPAC pelo e-mail cadesregional@prefeitura.sp.gov.br. Número 4. Manter a Divisão de Planejamento e Apoio dos Colegiados DCPAC da Secretaria do Verde e Meio Ambiente atualizada sobre as informações do Conselho. Artigo 10. O conselheiro ou conselheira do CADES, representantes de outros órgãos, deve promover a articulação das políticas relacionadas à secretaria que representa com os temas desenvolvidos durante as reuniões do Conselho, tendo como atribuições: prestar esclarecimentos técnicos quando solicitado ou quando possível, encaminhar as demandas para a secretaria que representa quando solicitadas e em conjunto com a Secretaria Executiva do Conselho. Artigo 11. O coordenador do CADES será o interlocutor entre a Subprefeitura do Jabaquara e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e possui as seguintes atribuições: 1. Manter contato permanente com a Divisão de Planejamento e Apoio aos Colegiados do CEPAC, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, para encaminhamento das demandas. Atender às reuniões sobre assuntos pertinentes ao CADES regional, quando convocados pela Secretaria do Verde. Artigo 12. O CADES já será integrado por 16 membros, com seus respectivos suplentes, sendo 8 do Poder Público Municipal e 8 da Secretaria da Sociedade Civil, assim definidos. Pelo Poder Público Municipal, representante titular e suplente da Subprefeitura do Jabaquara, representante titular e suplente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, representante titular e suplente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, representante titular e suplente da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, representante titular e suplente da Secretaria Municipal de Educação, representante titular e suplente da Secretaria Municipal de Saúde, representante titular e suplente da Secretaria Municipal de Habitação, representante titular e suplente da Secretaria Municipal de Cultura. 2. Pela sociedade civil, por 8 representantes titulares e suplentes eleitos de acordo com as normas estabelecidas que residam ou trabalhem na área de abrangência da Subprefeitura do Jabaquara. Parágrafo único. O presidente do CADES já fará convite às respectivas secretarias municipais para indicar seus membros ao Conselho. Na ausência da totalidade dos membros referidos ao Poder Público, o Conselho funcionará minimamente com o representante titular e suplente da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e representante titular e suplente da Subprefeitura do Jabaquara. Artigo número 13. As reuniões ordinárias do CADES já realizar-se-ão na terceira terça-feira de cada mês, a partir das 19h30, sendo aberta a todos os cidadãos interessados nas discussões dos assuntos de pauta que terão direito à voz. O período destinado à manifestação do cidadão
presente será de 3 minutos por participante, não podendo ultrapassar 20 minutos do horário da reunião. Parágrafo 1º. Conforme o critério do presidente ou secretaria executiva e considerada a complexidade e relevância do tema apresentado, o tempo de fala individual ou total poderá ser ampliado. Parágrafo 2º. O CADJA poderá reunir-se por reuniões presenciais em qualquer local, por webconferência ou forma híbrida entre esses meios, conforme decisão do presidente, secretaria executiva ou decisão do plenário do Conselho por voto da maioria dos presentes. Parágrafo 3º. As reuniões serão de até 2 horas, facultada a prorrogação mediante consulta aos presentes, observando a pauta. Artigo 14. O cronograma anual de reuniões será aprovado na última reunião ordinária de cada ano e deverá ser publicado no Diário Oficial do município, podendo ser divulgado na mídia impressa e outros meios eletrônicos de abrangência regional. Artigo 15. O CADJA adota o e-mail cades.jabaquara@outlook.com, mediado pelo coordenador adjunto e secretário, como meio oficial de comunicação do Conselho. Artigo 16. O Sistema Eletrônico de Informações, SEI, será o principal meio de comunicação oficial entre o envio de comunicações, ofícios, consultas jurídicas, dentre outros, entre a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e o CADJA. Artigo 17. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas sempre pelo presidente ou por metade mais um dos membros titulares da sociedade civil no exercício de suas funções, mais 1/3 de membros titulares dos representantes do governo no exercício de suas funções, em reunião do Conselho, para tratar dos assuntos que não possam aguardar a realização das reuniões ordinárias. Havendo necessidade de adiamento ou convocação pelo presidente de reunião extraordinária, a mesma deverá ser comunicada com prazo mínimo de 48 horas de antecedência, admitindo-se a comunicação por meio eletrônico ou telefônico, sendo obrigatória a confirmação do recebimento do informe ao e-mail do Conselho. Artigo 18. As reuniões do CADES terão quórum para votação com 50% de membros titulares da sociedade civil, mais 1/3 de membros titulares dos representantes do governo titulares presentes. Parágrafo 1º. Caso não se obtenha o quórum para votação ao início da reunião, haverá tolerância de 30 minutos para aguardar o quórum. Se não houver quórum, serão apresentados os informes e promovidos os debates, sem deliberações. Artigo 2º. Após essa tolerância de 30 minutos, havendo falta de um conselheiro titular, os suplentes presentes substituirão os titulares ausentes na reunião, pelo critério da ordem de classificação na votação do CADJA. Após esse tempo, caso aconteça a chegada do conselheiro titular, este não retomará a titularidade, assegurado o direito à voz na reunião. Parágrafo 3º. Os conselheiros deverão enviar suas observações ou propostas escritas de alteração da ata com 24 horas de antecedência da reunião. O prazo para pedidos de inserção, exclusão ou alteração de pauta será de 5 dias, antes da reunião de cada mês. Caso haja necessidade de alteração na pauta no dia da reunião, dar-se-á por consenso e, em caso de divergência, por voto dos conselheiros titulares. Parágrafo 4º. Serão debatidas tão somente as propostas de alterações previamente recebidas. A pauta de reunião deverá obrigatoriamente ser divulgada
com até 5 dias de antecedência pelo coordenador adjunto. Quinto, o voto de aprovação ou reprovação da ata na reunião subsequente deve ser dada pelo conselheiro suplente que assumiu a titularidade. Caso o conselheiro não esteja presente na reunião subsequente, o voto será considerado abstenção no resultado da votação. Não haverá voto via e-mail ou outro meio eletrônico, mas na reunião por webconferência, o voto poderá ser dado pelo chat da plataforma. Artigo 19. Os membros do CADJA poderão convidar órgãos, entidades ou profissionais do meio ambiente e de áreas afins para participarem das reuniões do Conselho, com a finalidade de subsidiarem as discussões e deliberações dos conselheiros. Artigo 20. A falta do conselheiro titular por 3 reuniões consecutivas ou 6 intercaladas, sem justificativa, no período de 1 ano, ensejará perda de mandato, com substituição pelo suplente, considerando a ordem de classificação da votação. Parágrafo único. As justificativas de ausência apresentadas ao Conselho terão que ser no rol das faltas e licenças aceitas por agentes públicos. A. Licença médica, luto, bodas, convocações oficiais, representação oficial do CADES, ou acidente ou trânsito devidamente comprovados. Demais faltas serão apreciadas em reunião subsequente, cabendo ao plenário a acatar ou não. A decisão será por consenso e, em caso de divergência, por voto dos conselheiros titulares. Artigo 21. A ausência do conselheiro representante indicado pelo poder público em até 2 reuniões ordinárias consecutivas ou 4 intercaladas no período de 1 ano, sem a devida justificativa, ensejará na comunicação oficial à secretaria, órgão ou prefeito, solicitando a indicação de novo representante. Parágrafo único. As justificativas de ausências apresentadas ao Conselho serão apreciadas na reunião subsequente, cabendo ao plenário acatar ou não. A decisão será por consenso e, em caso de divergência, por voto dos conselheiros titulares. Artigo número 22. O conselheiro poderá renunciar a qualquer momento com apresentação de carta de renúncia com a respectiva justificativa. Parágrafo único. A renúncia do conselheiro deverá ser publicada no Diário Oficial e seu suplente imediato deverá assumir a titularidade, respeitando-se a paridade de gênero, sempre que possível. Artigo 23. O conselheiro que se candidatar a cargo público em eleições municipais, estaduais ou federais deverá requerer seu afastamento do Conselho em até 90 dias corridos antes do pleito. Parágrafo 1º. O afastamento do conselheiro deverá ser publicado em Diário Oficial e seu suplente imediato deverá substituir a titularidade, respeitando-se a paridade de gênero sempre que possível. Parágrafo 2º. O conselheiro que não obtiver êxito na disputa eleitoral em que for candidato, poderá reassumir sua cadeira no conselho de conselheiro no CADES. Artigo 24. O conselheiro que necessitar de afastamento por tratamento médico deverá requerer seu afastamento do Conselho. Parágrafo único. O conselheiro poderá reassumir sua cadeira de conselheiro no CADJA ao final do tratamento. Artigo 25. O Conselho será considerado dissolvido se restarem entre renúncias e afastamentos menos de 4 conselheiros da sociedade civil. Parágrafo único. O Conselho poderá decidir se continuará se reunindo
ordinariamente no caso de que trata esse artigo até o chamamento de novas eleições. Disposições gerais. Artigo 26. Todo conselheiro eleito poderá participar do curso sobre estrutura e funcionamento dos CADs regionais, ministrado pela equipe de divisão de planejamento e apoio ao colegiados, DPAC. Artigo 27. Os mandatos poderão ser prorrogados mediante decreto do prefeito municipal de São Paulo. Artigo 28. O regimento interno, as atas de reuniões e informações do Conselho devem ser publicadas no site da Subprefeitura do Jabaquara. Parágrafo único. As atas de reuniões deverão ser publicadas também em Diário Oficial da cidade e ter cópia enviada à Divisão de Planejamento e Apoio aos Colegiados, DPAC, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, pelo e-mail cadsregionais@prefeitura.sp.gov.br. Artigo 29. O CADJA contará com suporte técnico de infraestrutura da Subprefeitura do Jabaquara no auxílio de seus trabalhos de acordo com a Lei número 14.887, de 15 de janeiro de 2009. Artigo 20. O CADJA, na gestão 2022 a 2024, compreende aos conselheiros eleitos pela sociedade civil: José Luiz Nodar Ribeiro, titular; Mariane Sartorati Branco, titular; Jânio Ribeiro Coutinho, titular; Shindy Quiota, titular; Marlene Emília Bicalho dos Reis Martins, titular; Mauro Alves da Silva, titular; Valquíria Prata Chioquete, titular; Marcos Manuel dos Santos, titular; Bruno Santos da Silva, suplente; Luciano Cunha Matias, suplente; Fagner Limeira Saturno, suplente. Artigo 31. O CADJA é o órgão de ação plena nos assuntos de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e cultura de paz, sendo de caráter consultivo, configurado pelas reuniões ordinárias ou extraordinárias, cumprindo os requisitos de funcionamento estabelecidos pela Lei 14.887, de 15 de janeiro de 2009, bem como seu regimento interno no território do Jabaquara, podendo gerar resoluções, moções e documentos que serão publicados no Diário Oficial da cidade. Artigo 32. O CADJA adota como forma de comunicação oficial carta, ofício ou mensagem institucional em que pode solicitar providências sobre assuntos de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e cultura de paz, às várias secretarias e ou órgãos do governo municipal e outros, mediante aprovação por votação em reunião ordinária ou extraordinária. Artigo 33. As funções dos membros do CADJA não são remuneradas, sendo seu exercício considerado de relevância pública. Artigo 34. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da cidade. Assina Conselho Regional do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Prefeitura Regional do Jabaquara, CADJA. Presidente, subprefeito, Roberto Bonilha. Representante da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, Letícia Bomediano. Representante da Prefeitura Regional do Jabaquara, titular, José Frutuoso da Silva. Membros eleitos da sociedade civil, conselheiros titulares, José Luiz Nodar Ribeiro, Mariane Sartorati Branco, Jânio Ribeiro Coutinho, Shindy Quiota, Marlene Emília Bicalho dos Reis Martins, Mauro Alves da Silva, Valquíria Prata Chioquete, Marcos Manuel dos Santos, conselheiros suplentes Bruno Santos Silva, Luciano Cunha Matias e Fagner Limeira Saturno. Mediante a leitura do nosso regimento interno, nós, neste momento, consideramos ele aprovado e será encaminhado para publicação no Diário Oficial. Vencemos o primeiro ponto de pauta
Segundo ponto de pauta é a eleição do coordenador adjunto. Eu quero só observar aqui, porque eu não estava vendo quem estava presente, assim, se alguém entrou. O Shindy ainda não entrou, né? Mas ele também, naquela atividade que ele está fazendo, ele me deu um informe que o nome dele continua colocado à disposição do conselho para que ele seja eleito como o nosso coordenador adjunto. Então, nós temos a candidatura do Shindy. Se alguém quiser se candidatar, pode fazê-lo nesse momento, para que a gente possa fazer a eleição, ou, caso contrário, nós podemos considerar, pelo quórum que nós temos aqui no nosso conselho, considerar o Shindy eleito por aclamação dos presentes. Alguém gostaria de se candidatar junto com o Shindy para ver a eleição? Considero, não houve nenhuma manifestação, parece que o Shindy, ele está com seu nome lançado, e gostaria de saber se nós o consideramos eleito por aclamação dos titulares presentes nesta reunião. Seria conveniente que as pessoas declarassem para manifestar o seu voto. Então, Jânio, sim. Shindy. José Luiz? Sim. Letícia? Sim. José Luiz, sim. Ok, José Luiz. Letícia, sim. Valquíria? Sim. Mauro? Mauro fez sinal de positivo. Sim. Mauro, sim. Marlene? Sim. Mariane? Sim. Como nós estamos no quórum, foi considerado eleito por aclamação dos presentes. O nosso conselheiro Shindy Quiyota, ele vai constar como nosso conselheiro adjunto a partir de agora. Vencemos o segundo ponto de pauta. O terceiro ponto de pauta é o Outros. O Outros, ele tem dois subtópicos, que é a virada sustentável do céu caminho do mar, que foi o que nós estávamos conversando até agora há pouco, com a presença do Arlen, que está aí. Nós temos também o Armando, que faz parte também de uma atividade correlata, né? Então, eu gostaria de deixar registrado na nossa ata de hoje, que no dia 11 de novembro, no céu caminho do mar, houve uma atividade dentro da Semana da Virada Sustentável, que foi articulada através de um contato com a conselheira Marlene, alinhavado pelo conselheiro Marcos Manuel, da participação do CADES nessa atividade, né? E a participação do CADES, ela iria ser a participação num bate-papo e numa caminhada de conhecimento do que está acontecendo de reativação ambiental dentro do céu. E eu gostaria de deixar registrado o agradecimento à nossa conselheira Letícia, que ela se dispôs, por ser administradora do Parque do Nabuco, a nos ceder 60 mudas de plantas ornamentais para que nós pudéssemos participar, oferecendo essas mudas às pessoas que estivessem dentro desse evento, né? Essas mudas foram retiradas também com o apoio do José Frutuoso, da Subprefeitura do Jabaquara. Também gostaria de agradecer, deixar registrado o agradecimento, que ele foi retirar lá do Parque do Nabuco, e as mudas foram oferecidas aos participantes da virada sustentável em que o CADES participou, né? Então, eu gostaria de deixar registrado isso, com a presença lá do José Frutuoso,
da conselheira Valquíria, e o Jânio também pôde participar. Então, nós estivemos lá, e foi esse era o registro que eu gostaria de fazer. E gostaria de abrir a palavra para os outros participantes que estiveram lá junto conosco, que foi o José Frutuoso e a Valquíria. As mulheres primeiro, né, José? Então, Valquíria, você quer falar 3 minutinhos sobre as suas impressões lá, sobre a atividade? A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu gostei muito de ter participado dessa atividade. Vi um trabalho muito bem desenvolvido lá pelo Arlen e pela sua equipe. Embora não tenha ido até o fundo lá andando, porque eu tinha que descer, e eu fui com um sapato, uma sandália de salto, estava ruim para descer, mas o Jânio desceu, o José, e vi um trabalho muito bem desenvolvido, com amor, carinho e competência. Vocês estão de parabéns. Só um registro, esqueci de falar do Marcos Manuel, né? Marcos Manuel também esteve presente, ele articulou a nossa participação lá no CEL, né? Vamos deixar registrado, ele esteve presente no dia, estava junto conosco lá. José Frutuoso, gostaria de dar a impressão da sua participação? Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, Jânio, me desculpar pelo atraso por conta do trânsito. Essa chuva me pegou de surpresa aí, pegou todo mundo, né? E também explicar a ausência do subprefeito. Ele já me explicou bem antes que não chegaria na reunião. Então, eu queria já deixar aí o esclarecimento da ausência do subprefeito, que ele estava planejando a participar, tá bom? E o meu atraso também. Bom, sobre a virada sustentável, eu só queria parabenizar os conselheiros que lá estiveram e aqueles que não puderam por conta do trabalho, a Letícia, o Arlen. Meu amigo, você tem uma cabeça genial, você está de parabéns, você deu um pontapé de uma coisa que vai se tornar muito grande. Invista nisso aí que está dentro de você, porque nós estamos juntos. Legal. Eu só queria parabenizar todos aí, porque essa ideia, essa ação, Jânio, ela teve uma repercussão muito boa. Ainda está tendo, e eu creio que isso aí é só o começo daquilo que o CAD vai fazer aqui dentro do nosso distrito de Jabaquara. Todos estão de parabéns. Ok, José, obrigado pela sua manifestação. O Arlen, ele já se manifestou, dizendo na sua apresentação, e se você quiser fazer algum complemento rápido, José, o Arlen, você está com a palavra, 3 minutos aí. Então, quem esteve presente, né, gostaria até de agradecer, e quem não esteve presente, fique à vontade para poder conhecer o projeto. O projeto, apesar de ser curto, e a gente teve alguns empecilhos que atrasou mais ainda, né, principalmente a questão das entregas de ferramentas, atrasou bastante o nosso trabalho, mas acho que a pauta que eu e minha equipe quer desenvolver lá dentro do CEL vai além da jardinagem e do cultivo de hortaliças, né? A gente quer criar um modelo, né, que possa ser desenvolvido em outros locais, em outras escolas, pode ser desenvolvido em hospitais, pode ser desenvolvido em qualquer local. É claro que cada um, né, tem um ponto específico, né, mas esse período eu percebi muitas coisas a melhorar, muitas coisas mesmo. E assim, eu estou falando de uma escola que é um pouco bem referência, né, no ensino de São Paulo, que é o CEL. E tem muita coisa para melhorar. Aí a gente fica imaginando as outras escolas, né, que nem tem essa mesma referência. Então, se o CEL tem algumas coisas a ser melhorada, eu não imagino nem outras escolas que às vezes não estão no mesmo padrão, né? Então, o que acontece? Principalmente a questão dos resíduos sólidos, né? Eu cheguei até a mandar uma foto para o Jânio. Num dia eu tirei mais de 150 quilos de resíduos.
eu fiz uma pesquisa, né, um apanhado, não cheguei a pesar, né, não tinha uma balança para pesar, quantificar realmente a quantidade de resíduo, mas um levantamento, assim, mais ou menos, que eu fiz lá numa escola só, de 700 a 800 quilos de resíduos por dia. Isso numa escola que tem mais ou menos 650 alunos, né, que é da IMEI, a escola infantil. Então, imagine a outra escola, que é bem maior, que é a IMEF, tem uma quantidade maior de alunos, que certamente gera mais resíduo na cozinha, né? E o que eu percebi é o desperdício também. Tem muito desperdício. E parece que a empresa também que administra as cozinhas, né, do céu, eu não vi uma preocupação em relação a fazer o correto, sabe? E tem outra coisa também, não tem um plano de gerenciamento dentro das escolas. Quando eu falo plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Deveria ter. Então, dentro de uma escola, não ter um plano de gerenciamento de resíduos fica muito ruim, porque é a base. Por exemplo, o descarte irregular de lâmpadas, o pessoal simplesmente joga na caçamba, né? Vi também o descarte irregular de tintas, solventes. Tinha outro dia mesmo vários litros de solvente, quimicamente é um produto tóxico, né? E as crianças brincando do lado. Imagine se uma criança pega esse solvente e começa a jogar no outro, sabe? Umas coisas desse tipo. Então é muito perigoso. Então, mais um ponto aí que deve ser levado em consideração, o tratamento desses resíduos sólidos, tanto na separação, né, para poder destinar corretamente cada resíduo, e transformar também os resíduos orgânicos em composto, né, em adubo. E esse ciclo ele dá para ser feito dentro do próprio céu, administrando de forma correta, né, todo o resíduo que sai das cozinhas, e eles poderem, esse resíduo poder ser tratado lá dentro. Dá para ser tratado, sabe? Tem sistemas hoje que possibilita fazer esse tipo de trabalho. E mesmo que não dê para tratar todo o resíduo lá, que tenha um local específico, um local maior, que possa fazer esse tratamento também, né? Então, eu não tenho nem tempo aqui para debater esse assunto, mas tem muitas coisas a ser melhoradas, né? E espero contar com vocês aí para poder elaborar um modelo aí. Convido a todos para poderem, quem não foi, né, e quem foi também, poder estar indo novamente lá. Certamente já vai ver alguma evolução. E a gente desenvolver juntos isso aí, tá bom? Ok, Warlen, obrigado. Nós temos aqui a Marlene pedindo a palavra e a Andréia Calipau pedindo a palavra. Vou destinar aqui primeiramente para a conselheira, 3 minutos, e na sequência a Andréia Calipau. Marlene, você pode ter 3 minutos aí para sua manifestação. Boa noite. Sobre essa história dos resíduos em escolas, ambientes educacionais, a prefeitura, assim, eu tenho conhecimento através de uma conselheira que foi conselheira do bispo, ela pertence hoje ao CADES Santo Amaro, a gente tem uma relação muito boa, e ela tem me falado que a compra de lixeiras para as escolas é um assunto que a prefeitura não resolveu, porque não é da competência de uma secretaria, nem é da competência de outra, por conta da verba não poder fazer parte, questão orçamentária, não cai nem na Secretaria de Educação, e os diretores eles ficam de mãos amarradas para comprar as lixeiras, por exemplo, de coleta seletiva. Então, quem está muito a par disso é Maria do Carmo, que ela é conselheira do CADES Santo Amaro, como eu falei, então qualquer coisa eu ia sugerir passar o contato dela para fazer essa ponte aí com vocês. E eu sei desse problema por ela. Ela falou assim, eu venho tentando aplicar a coleta seletiva nas escolas, porque eu fui diretora de escola, ela aposentou,
acima desse cargo ainda, e ela simplesmente não consegue, por uma questão de competência dessa ou daquela secretaria, e nada acontece. Realmente, a parte de resíduos nas escolas está séria, e não é só por isso, não é um problema de gestão mesmo, é um problema de... Eu não sei explicar, porque é ela que está a par, tá? Mas eu acho bacana passar o contato, e quem quiser fazer essa ponte com ela, é interessante para poder aprofundar o assunto. Ela está super por dentro disso. Ok, Marlene, a gente agradece a sua indicação de uma pessoa especializada no assunto. Andréa Calipau, 3 minutos aí para sua manifestação. Estão me escutando? Aqui o áudio está baixo. Estamos ouvindo bem. Então, pegando o gancho da Marlene, assim, Jânio, eu tenho reparado que a gente não tem um descarte para pneus, a gente não tem um descarte para pilhas e baterias de celulares, essas coisas, o óleo mesmo. A gente deveria estabelecer e arrumar um lugar que a operação urbana não está mexendo, um terreno, para a gente trabalhar com esses resíduos que, de certa forma, prejudica, né, o sistema ecologicamente falando. E eu achava muito agradável, porque a gente tem vários terrenos que a gente pode fazer essa solicitação, vocês como CADES, para poder ter esses terrenos para arrecadar esses resíduos poluentes, né? E já entre mão, vendo que das 15 propostas que foram feitas, que as 5 serão o Conselho Participativo que vai decidir as 5, agradeço reafirmando as suas propostas, né? Muitas foram replicadas aqui pelo Mauro Alves, mas também de valentia, mesmo que foi de outras pessoas, mas ele fazendo já ajuda. E assim, tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, né, da cultura, que há anos, o rapaz falando do céu, eu participei da inauguração da horta, e aí fiquei muito triste porque não foi adiante, agora já está andando. Infelizmente não pude participar do que você me pediu, porque eu estava fazendo exames pré-operatórios, e acabou da minha cirurgia sendo adiada, por motivo do Covid ter aumentado. E assim, fica a proposta assim, do munícipe, como eu, de vocês tentarem localizar. Eu posso até ajudar com os endereços de alguns terrenos para fazer essa coletagem, porque é necessário. Obrigado, Andréa. A gente vai deixar no radar aqui do CADES, né, a sua manifestação, muito pertinente, né, essa sugestão da utilização dos terrenos que estão aí pelo nosso Jabaquara. E sim, se você tiver como fornecer alguns endereços, pode passar aqui para o CADES, para a gente multiplicar aqui, para que os conselheiros comecem a vislumbrar esses terrenos ociosos, né, para várias atividades que o CADES propõe, né. Essa surgiu agora como um ponto de coleta de resíduos, em geral, e principalmente poluentes,
Temos também a proposta dentro do CADES dos terrenos ociosos serem utilizados para hortas comunitárias, né? E várias propostas dentro do espaço para compostagem, né? Muito necessário para a manutenção das próprias hortas que forem desenvolvidas. Então, o CADES ele está aí para receber contribuição de todos. Nós temos um último ponto de pauta, mas antes que entre nele, eu vou querer, assim, eu estou vendo o Patrick, ex-conselheiro da gestão anterior, está presente, acompanhando os trabalhos. Se você quer falar, dar uma manifestação, fazer uma manifestação, Patrick, 3 minutos aí, tem a palavra. Não, tranquilo, eu tô só acompanhando aqui, mas eu tô muito feliz de ver tanta gente no CADES assim, gente. Muito bacana isso, viu? Tô muito feliz mesmo. Mas é isso, eu tô querendo retomar os pontos aí. Eu só queria chamar a atenção da questão das atas. Gente, tem que estar disponível a ata para a população ver, tá? Eu sou um cidadão e eu quero ver a ata. E ata em diário oficial, desculpa, eu tenho que ficar minerando no diário oficial a ata, eu minerei, não estou conseguindo achar. Eu quero chamar a atenção da questão da ata, tá? Isso não é eu acredito que isso não é uma chamada de atenção para o CADES, isso é uma chamada de atenção para a subprefeitura que tem que disponibilizar essa ata no site dela. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Patrick, você na sua manifestação como cidadão, reforça o que nós internamente já falamos constantemente com a subprefeitura, né? Para que a comunicação funcione melhor, para que o site da subprefeitura seja mais ágil, né? Na disponibilidade das informações do CADES e também do Conselho Participativo, que está sempre junto conosco, né? E a gente ter esses 2 órgãos de representatividade dentro do Jabaquara, sendo bem divulgados dentro da subprefeitura. Então, obrigado pela sua manifestação, que vem reforçando o que nós temos falado sempre aí com o subprefeito e com o José Frutuoso. Ô, Jânio, só pegando o gancho, o Conselho Participativo terá a próxima reunião e a primeira, no dia 13, às 18 horas, na parte do Descomplica, na parte de baixo, por a subprefeitura não ter auditório. Então, já fica o convite, né, para a integração do CADES com o Conselho, porque eu acho que é necessário os dois ter uma união para trabalhar junto futuramente, e todo mundo tá para somar, e eu acho muito importante. Obrigado, então reforçando, dia 13 de dezembro, às 18 horas, na subprefeitura do Jabaquara, primeira reunião do Conselho Participativo nessa nova gestão, não é? Isso, tá. Isso mesmo. Beleza. Eu gostaria aqui, antes de partir para o último ponto de pauta, que pode ser rápido, né? Nós temos aqui a Roberta de Souza, né? Roberta Souza, que é a nossa suplente na representatividade da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Se quiser falar um pouco conosco, Roberta, 3 minutinhos aí, para que você se apresente para nós aí, e como eu falei no início, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Jânio. Eu sou Roberta, sou arquiteta, trabalho na Umapaz, na DDPEA. Eu estava de licença porque eu tive um infarto e aí eu demorei um período para me recuperar. Pedi para retornar, mas ainda tem alguns momentos que eu frequento aí o médico. Então, é por isso que eu estou só me integrando aqui dos assuntos agora. E também tive problemas com a Covid, que voltou aí, né? Horrível. Então, eu estou muito contente em participar aqui com vocês. E se precisar de alguma ajuda, estarei à disposição, tá bom? Obrigado, Roberta. Contamos sim com você.
Eu que agradeço. Pessoal, acredito aqui que nós podemos aqui entrar no último ponto de pauta, que é as atas pendentes para aprovação. Não, não ouvi não, mas a palavra é sua, Mauro. 3 minutos aí. Sim. Ok, Mauro, obrigado pelas suas observações sempre relevantes aí. E nós vamos entrar agora, gente, no ponto de pauta 3.2, que é as atas, né? Pela rotina do CAD de Jabaquara, a gente manda as atas para os conselheiros, para que eles tenham condições de ler e fazemos a chamada da votação das atas no momento que seria agora. Mas eu admito que nessa vez nós tivemos alguns problemas, né? Nós estamos com 2 atas pendentes. Uma foi mandada, a do mês 9, ela está no padrão da descrição de todas das falas das pessoas, de uma forma normal, e houve um problema de perda de dados dos arquivos para compilação da ata do mês de outubro. Então, a ata do mês de outubro ela foi elaborada mediante as anotações, as impressões que alguns conselheiros anotaram, passaram para mim, o que eu mesmo anotei, pelos diálogos no chat, deu para manter os assuntos que foram falados, mas de uma forma diferenciada do padrão. Eu gostaria de consultar os conselheiros para saber se a gente dá andamento na votação, se nós vamos considerar esses percalços e avançar na nossa rotina de votação para aprovação da ata, ou alguém quer manifestar de alguma outra maneira o ocorrido. Então, aqui,
eu vou fazer uma chamada, tá, gente? Porque eu tenho anotado aqui. Se alguém quiser falar, fala na chamada. Se não quiser, fica em aberto e a gente subentende que a pessoa está dando andamento para a gente aprovar. José Luiz, gostaria de falar alguma coisa sobre essa parte? Ô, Jânio, não gostaria, não. Eu já devia ter dado andamento, mas não gostaria. O que for decidido aqui, eu estou concordando, tá? Ok. Letícia, você tem alguma manifestação sobre esse assunto? Também não, fico junto com a maioria. Valquíria, tem alguma manifestação desse assunto? Não tenho nada a manifestar. Mauro, tem alguma manifestação sobre esse assunto? Posteriormente, o Mauro pode se manifestar. Marlene, tem alguma manifestação sobre esse assunto? Não. Mariane, tem alguma manifestação sobre esse assunto? Não tenho, Jânio. Bom, eu também não tenho, porque eu já me justifiquei nos contatos com vocês, né? Então, mediante as... Mauro, você tem alguma coisa a falar? Ou eu dou andamento aqui? Ele escreveu que ele não teve tempo de ler as atas e se abstém. Abstenção. Então, espera um pouquinho. Vou entrar na parte... Então, nós vamos partir para a votação. Como são duas atas, gente, eu tenho que fazer o rito de votação das duas, tá? Então, eu vou colocar em votação a ata do mês 9 e vou também fazer a chamada e a pessoa vai manifestar aprovação, reprovação ou abstenção. O Mauro já manifestou que ele abstém. Pronto, então aqui já vou anotar abstenção. Jânio, aprovado. José Luiz, é a ata do mês 9, tá, gente? Aprovado. Letícia. Aprovado. Valquíria. Aprovado. Marlene. Aprovado. Mariane. Aprovado. José Frutuoso. Aprovado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos de aprovação e uma abstenção. A ata do mês 9 foi aprovada, será encaminhada para publicação. Ata do mês 10. Jânio, aprovado. José Luiz. Aprovado. Letícia. Aprovado. Valquíria. Aprovado. Bom, eu vou pular o Mauro, qualquer coisa você anota aí se abstém ou aprova, tá, Mauro? Marlene. Aprovado. Mariane. Aprovado. José Frutuoso. Aprovado. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos de aprovação. Mauro é abstenção, aprovação, reprovação. Ele se abstém das duas votações. Ok. A abstenção da... Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos de aprovação e 1 abstenção. A ata do mês 10 foi aprovada, será encaminhada para a votação. Pessoal, vencido todos os temas aqui, gostaria de saber se algum dos participantes gostaria de falar por 3 minutos. Após a manifestação de quem se manifestar aqui, o José Frutuoso poderá encerrar a nossa reunião na data de hoje. Então, eu gostaria aqui de, se preferir, eu vou chamar aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, fala rapidinho, e
o caso contrário, fala, né, não precisa se manifestar. Armando, obrigado pela sua presença. Gostaria de dar a sua palavra final aí. Armando? Bem, aqui eu estou... Maria de Lourdes. Lourdes, você está aí? Que gostaria de falar alguma coisa, finalizando? Também não está constando, na realidade. As outras pessoas que estão participando da reunião já falaram. Vou abrir para manifestação espontânea. Se alguém quiser falar alguma coisa, vamos ouvir. Caso contrário, o Zé Frutuoso pode encerrar. Alguém gostaria de falar? Jane. Eu queria agradecer pelo convite de ter participado, e eu vou lá conhecer o projeto do Varley para falar sobre a SAF com ele. Vai ser bem importante sobre isso. Bacana. Estou te esperando lá. Valeu, muito Tá, obrigado sim, pela sua e agradecer a participação. todos vocês pelo convite, agradecer a Letícia também pelo convite, a Andréia eu já conheço há muitos anos, o seu José também, e agradecer a todos vocês. E o que eu puder ajudar, estou à disposição. Ok, Armando. Tem anos, hein, Armando? Tem anos. Mais de 40 anos, hein, André? Você não vai contar a anos, minha hein? idade, né? Não, nem a minha, né? Se não. Que bom que todos nós, em prol do Jabaquara, estamos há muito tempo na lida aí, né? Então, obrigado por Sim. todos terem participado. Alguém falou alguma coisa? José Frutuoso, você está com a palavra, pode dar um encerramento da nossa reunião. Tem duas pessoas, Jane, que vão levantar. Tem duas pessoas para falar? Tem, José Luiz e eu. Eu queria falar, não sei se é ele que levantou a mão primeiro, quer falar? Pode falar, Marlene. Pode falar. As damas primeiro, Eu queria dizer o seguinte, eu queria pontuar que o assunto Jardim de Chuva está absolutamente parado e sem vida no grupo, e isso me deixa muito triste, porque a gente estava num bom diálogo com a Prefeitura do Sul do Jabaquara, que nos abriu as portas para a gente ter esse contato. Foi um início tumultuado, mas eu achei que a gente fosse avançar nos estreitamentos com a SUB, e não acho que aconteceu, por um motivo ou por outro. Não obstante, eu venho fazendo contato com a SUB do de Santo Amaro, porque eles estão com os mesmos propósitos que nós, inclusive eles estão agindo através de termos de cooperação com a iniciativa privada, para conseguir parcerias, eles estão fazendo um esforço enorme para viabilizar isso lá, além da prefeitura, né? Eu queria comunicar isso aqui, que eu venho fazendo esse trabalho junto a eles, e não ao CADES Jabaquara, para que esse assunto seja melhor compreendido e para que a gente entenda as estratégias junto à iniciativa privada de como as construtoras e incorporadoras podem entrar nessa pauta, e adotando esses espaços de infraestrutura verde, ampliando essa demanda. E é isso, eu estou comunicando que eu não estou muito mais ligada para a questão propositiva, e sim mais investigativa. Estou falando por mim. Bom. Ok, Marlene. Há uma certa decepção da minha parte, assim, com o caso de Jabaquara, porque a gente perdeu o timing, não sei como estava sendo isso levado na subprefeitura. Eu levantei documento de junho, que até mostrei para o Jânia, onde foi prometido que a gente teria informações sobre os tipos de planta do viveiro que eles estão iniciando aqui do lado da SUB. A gente não teve esse retorno. Também não demos retorno para eles da nossa investigação de local, qual vai ser o nosso posicionamento. Isso não vem sendo discutido no GT. Então, infelizmente, aquele gás inicial simplesmente não está acontecendo aqui. E, ao contrário de outras subprefeituras, que esse assunto está pulsando e tem apoio do prefeito de São Paulo, a gente aqui está na velocidade de tartaruga. É isso, gente. Infelizmente, eu preciso pontuar isso porque é muito sério.
Não deveria ser assim, mas enfim. Eu gostaria aqui de abrir, então, para o José Luiz. São dois informes, né, em relação a praças, né? Eu sou um dos diretores superintendentes da Associação Comercial e nós estamos em estudo com a subprefeitura e os empresários do Jabaquara. Nós vamos vamos fazer o Marco da Paz naquela praça entre a prefeitura e o metrô do Jabaquara. O Marco da Paz é um monumento que é mundial, né? Tem vários países aqui no Brasil. É um Luigi Brancato que faz, que agora está para receber, é um dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz, e é ele que bolou esse marco e hoje está no mundo todo. Então, só para ter informe, a praça vai ser revitalizada, vai ser totalmente transformada para ter esse monumento, que é o Monumento Marco da Paz. A outra praça que também logo vai ser cuidada é aquela praça que tem na estação Conceição do metrô. Eu assumi como presidente do Rotary Club Camp Jabaquara, e ali a gente tem um marco rotário, né? E por um bom tempo, porque o Rotary que tomava conta ali era o Rotary Club Jabaquara, esse Rotary foi fechado, e agora no Rotary Internacional e junto à prefeitura, o Rotary Club Camp Jabaquara tem que manter a limpeza, a organização ali, e como eu assumi há 2 meses aí, já estamos no começo do ano, até fevereiro, a gente dá revitalizar aquela praça também, né? Onde, você sabe, né, que tem aquele monumento que é o monumento ao trabalhador, e que é o Marco Rotário, né? Antigamente era engrenagem, agora tem aquele que foi o Caciporé, que doou aquela monumento, não, como é que fala? Esqueci o nome. Aquela estátua, né? Acho que é estátua, fugiu o nome agora, né? E hoje a gente tem a responsabilidade de tomar conta daquilo lá. Então, só para deixar. A terceira sobre praça mesmo. Eu estou vendo com o Jabaquara, a ver com o José Frutuoso, com o Roberto, tudo. Se vai haver algum trabalho em relação às praças que estão sem zeladoria. E o que acontece? Praça sem zeladoria, onde o mato cresce, tem sujeira, tem tudo, os moradores de rua já começam a tomar conta, né? E eu estou vendo muito aqui na região, aqui, que está nessa situação, porque a praça conservada, com crianças, gente movimentando, os transeuntes, eles não param. E eu estou vendo que o Mato Grande, tudo que está faltando esse trabalho de zeladoria, eles estão aproveitando isso, porque se está largado, então, para que mais? Vamos lá, né? Então é colchão, é tranqueira, um monte de coisa, sujeira, né? E muitas vezes, durante o dia, eles até param, muitos, né? Hoje a gente vê que muitos estão saindo da cidade e estão migrando para os bairros, então a gente vê que eles estão, onde tem uma pracinha que eles podem deitar e ficar ali, eles ficam. Então, estão tomando lugar das crianças, porque tem os brinquedos, tem os aparelhos de ginástica, tudo, e muita gente tem medo, né? Então, ontem no Conseg foi colocado isso, né? E a gente sabe que, infelizmente, não tem condições. A partir que a Secretaria de Agricultura, que a Prefeitura, agricultura não, meio ambiente, a Prefeitura mantém uma zeladoria nas praças, eles veem que estão conservados, que está sendo cuidado, eles não aparecem. Então, a gente gostaria de colocar isso. Eu não sei se o José Frutuoso tem alguma noção se vai existir algum trabalho ainda esse ano aqui, em relação à zeladoria de todas as praças dentro do Jabaquara. Só esses informes aí. Obrigado. A palavra está com o José Frutuoso. Jânio, só aproveitando aí, queria parabenizar o José Luiz Nadal aí pela iniciativa da ação. E um ano para cá, que a gente chegou na subprefeitura,
Você que é morador de Jabaquara, você comprova isso, que mais de 10 praças foram reformadas, né? E existe outra no radar. Agora, sobre esse prazo desse ano ainda, eu não posso precisar para você, mas todas elas estão no nosso radar, porque é um programa do prefeito Ricardo Nunes, dar vida às praças, fazer parceria com empresas, como você mesmo acabou de citar aí na sua fala, amadurecendo e executando. Então, se você puder depois, ô José, como você já tem uma proximidade comigo e com o Carlitos, para a gente você trazer para mim as praças que você considera, no seu ponto de vista, as principais, para a gente fazer uma visita, fazer um registro, enfim, porque a gente tem esse projeto sim, essa ação sim de deixar as praças cuidadas e também entregar na mão do morador, como fizemos em algumas. Tem algumas praças que nós entregamos, que os moradores têm até a chave da quadra. Então, a gente quer sim continuar esse trabalho e deixar as praças de Jabaquara, todas elas, com a zeladoria nota 10. Então, só complementando, José, em relação a isso aí, eu tô sabendo das reformas das praças, desse projeto, tudo, mas enquanto não são reformadas, precisava pelo menos da zeladoria. O que eu falo zeladoria? Carpinar e limpeza, só isso. Eu coloquei no início, na época, foi para o Leonardo, que o Leonardo estava aí, Leonardo Casílio, que é o seguinte, antigamente, assim, a gente tinha um trabalho, uma frente de trabalho que é muito importante, e eu sei que a prefeitura pode fazer isso, né? Eu tinha até colocar para você, se você leva isso para o Roberto, que é uma frente de trabalho e ter o zelador de praça. Sim. Então, como o José Frutuoso falou, José Luiz, mantenha um diálogo direto com ele, dando indicação das praças que você tem dúvida, e a gente está aí no apoio como CADES para essas ações aí, apoiando a manutenção e zeladoria nas praças, tá bom? A manutenção e a zeladoria, porque senão a gente vai, aqui dentro de Jabaquara, vai virar um inferno esse pessoal que está vindo lá da cidade para cá. Então, praça limpa é sinal de vida que vai ter criança e pessoal usando a praça, tá? Ok, José Luiz, muito obrigado. José Frutuoso, você pode encerrar a reunião. Ou então falar mais alguma coisa, você que sabe. Não, eu só quero agradecer aí a todos os... Acho que o Mauro levantou a mão aí, né? Falou alguma coisa, Mauro? Por favor. Não? Ah, ok. Não? Fui eu que levantei a mão. A Valquíria? Pode falar. Isso. Eu reforço as palavras do José Luiz, porque ontem também estive na reunião do CONSEG, e esse problema da falta de zeladoria nas praças está se tornando crítico, porque quando não há zeladoria, há invasão, infelizmente, pelos moradores de rua. E pediria para o José Frutuoso que atendesse isso o mais rápido possível, com muito carinho, porque realmente ontem nós ouvimos muitas queixas sobre a falta de zeladoria da subprefeitura do Jabaquara, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Marlene. Marlene Valquíria, né? Obrigado. Vou dar uma atenção. Só gostaria de falar uma coisa, José Luiz, José Frutuoso. 30 segundos aí. Uma mensagem, uma fala minha do Jânio, porque eu acho que o morador de rua, ele é um reflexo da nossa crise de emprego, crise social, crise de manutenção dos vulneráveis. Então, eu acho que o CADES, ele tem a postura do apoio à manutenção das praças,
da zeladoria eficiente nas praças, e o resultado disso dentro desse espaço para a comunidade, para as mães, para as crianças e para a população em geral. Eu gostaria de dizer que eu, pessoalmente, considero o morador de rua como uma pessoa que merece todo o amparo do poder público, que ele não deve estar achando que tem que morar numa praça. As nossas autoridades, elas têm que oferecer meios de amparar este cidadão vulnerável, e que o CADES não entende o morador de rua em si o problema. Ele é apenas o reflexo da sociedade no momento. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito bem. Inclusive, sobre isso, Jânio, a gente encerrar aqui a reunião, ontem foi falado sobre isso no CONSEG, inclusive a Denise, que é a nossa assistente social, esteve lá também falando sobre isso, porque como cresceu muito o número de morador de rua, e não é só um problema de Jabaquara, é um problema, como você acabou de colocar aí, bem abrangente, bem em todo o mundo, inclusive aqui em São Paulo, e eu concordo com as suas palavras. Por isso que a gente quer dar essas palavras do José, por exemplo, sobre zelar as praças e cuidar delas. A gente sabe que se a gente só zelar e não tiver uma permanência ali naquela praça, o morador de rua, que tem muitos hoje, e também pessoas, até vão lá e vão se apropriar e quebrar o que a gente constrói. Então é um problema que resolve, não é só tirar ele, não é só trazer a solução para ele, é um problema bem mais grave, mas eu creio que a gente vai chegar no nosso objetivo. Podemos encerrar, José Frutuoso? Ô, Jânio, eu levantei a mão aí, só para complementar. Mas não vamos iniciar um debate, hein, José Luiz? Senão a gente não sai daqui hoje, hein? Não é debate, não. É uma realidade que tem que ser vista, porque os direitos também, todos têm direitos e deveres, né? Então, até o morador de rua também, hoje em dia, tem direitos e deveres. Você sabe que, por lei, ele tem um horário para ficar e horário para sair, né? Para não ficar também... Agora, morar numa praça, ninguém tem esse direito mesmo. Tem que ter políticas públicas para que coloque, né? Foi colocado que a gente tem 300 vagas aqui, mas a gente sabe que é pouco, que a migração da cidade, da Cracolândia para cá é grande, então a gente não quer a Cracolândia aqui dentro de Jabaquara. Então, para minimizar isso, já aconteceu em várias praças que eram ocupadas por malandros, na época era por malandros, não é morador de rua não, tá? Então, quando começou a colocar os aparelhos, colocar a limpeza, eles começaram a se afastar, porque para ver que tem. Nada impeça que o morador de rua vá na praça, isso é um direito dele como cidadão também, né? Eu só quero colocar isso, ele tem direito, como a gente tem direitos e deveres, eles também têm direitos e deveres também, tá? Só para colocar isso aí. Ok. Então, dito isso, né, Jânio? Queria agradecer os convidados aí, a Andréia, que participou conosco aí, o Patrick, esquecendo de mais alguém, o Armando, enfim, todos os convidados, e parabenizar você, Jânio, pela leitura da ata, parabéns pela condução da reunião, e agradecer a todos aí, e estamos sempre à disposição. Os assuntos ficaram pendentes, pode nos procurar ali na sua prefeitura. Se você agendar comigo é melhor, porque de repente eu estou atendendo uma demanda fora, mas estou sempre à disposição. Tá bom? Dito isso, a reunião está encerrada. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Mantemos contato aí. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.